Bom, pessoal, boa tarde. Quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer a presença de quem estiver assistindo. Nós temos aqui uma tarefa nova, um pouco menos árdua. Hoje a gente ficou com o início do seminário 22, nomeado pelo Lacan como RSI. É um seminário que vai do final de 1974 até meados de 1975, né, o período que ele costumava fazer os seminários dele. Nós temos a tarefa de hoje em relação a 3 aulas, né? São as 3 primeiras aulas. Tem aqui uma breve sessão que aconteceu no dia 19 de novembro de 74. Que inclusive na edição, né, organizada pelo Fórum do Campo Lacaniano, eles nomeiam, associando a um episódio de greve que acontecia na França. Depois nós temos as lições iniciais de fato, que é a lição 1, do dia 10 de dezembro de 74 e do dia 17 de dezembro de 1974. Essas 3 primeiras aulas, nós já encontramos alguns indícios de um Lacan fazendo um passo a mais a respeito da proposta sobre o nó borromeano. Ao longo do seminário 21, o nó borromeano ficou bastante associado a essa dimensão do real e de como que seria possível escrever uma forma de escrita do real em relação ao que ele vai insistindo já nessas primeiras aulas, mas também no seminário 21 a respeito da experiência clínica, né? Ele nunca perdeu isso de vista. Então não é equivocado anotar já esse primeiro ponto nessas 3 primeiras aulas do nó borromeano, sendo dirigido à noção da experiência clínica, ainda sendo mais preciso, a experiência psicanalítica. A clínica. Aqui, logo também nas primeiras aulas, ele já aproxima o nó borromeano, e isso me parece uma sutileza, embora talvez possa dar uma dimensão óbvia, mas aqui com todas as letras, né? O nó borromeano como uma forma de expressar o atar ou o enodar dos 3 registros. O que já aqui então vai fazer com que a gente tenha até um certo exercício de acompanhar quais são os limites de definição para os 3 registros nesse momento, né? Acho que a ideia de limite não é à toa. Vou colocar aqui só mais alguns elementos que me pareceram bem importantes para recuperar a teoria do nó. Na primeira aula e na segunda aula, nessa tentativa de delimitar o que seria esse objeto de estudo ao longo do ano, o Lacan vai utilizar um conceito que no seminário 21 já aparecia, o que a gente chama por sentido. No seminário 21, principalmente nas últimas aulas, a gente acompanhava o Lacan aproximando o sentido com orientação.
A noção de sentido tem dois pontos que me parecem importantes nessas 3 primeiras aulas. A primeira, pensando uma certa relação com a noção de superfície, quando ele traz a dimensão de ponto, pensando na ideia do deslizamento das retas, qual que seria o limite de superfície que ela poderia, né, se deslocar para ainda permanecer nessa concepção de um certo ponto sem substância. Acho que vai dar para a gente conversar um pouco mais ao longo, né, quando for desdobrar esses pontos que eu estou colocando aqui inicialmente, porque o Lacan tem uma preocupação de sustentar a ideia de um furo central no nó e não aproximar a uma ideia, né, de substancialização ou de essência. Então isso é um problema, porque em matemática um ponto seria o encontro de 2 retas. E aí, como que seria possível pensar uma dimensão de ponto em 3 retas que não seria exatamente uma confluência de lugar, portanto uma substância? E o segundo, né, a ver com o que seria, em termos de extensão da metáfora, né, até que ponto que a gente pode considerar que uma substituição significante por outro tem estatuto de metáfora. O que é uma pergunta muito interessante, né? Aqui já toca a partir do conceito de sentido, superfície e extensão de metáfora, um ponto que ele já discutiu no seminário 21, de uma razão inconsciente, de um real, aquilo que ele pergunta sobre um saber, de um S1 que busca se enlaçar com um S2, vamos colocar aqui, qual que é o limite desse princípio de extensão metafórica? Né? A gente até poderia, por exemplo, aqui recuperar a metáfora paterna, para colocar aqui um ponto de apoio já consolidado para ele, do como que um significante, né, sendo substituído por outro significante, produz uma relação que vai apontar para uma espécie de limite. Qual é esse limite que uma substituição metafórica na época do questão preliminar, por exemplo, alcança? Significação fálica. Bom, por que eu estou recuperando isso? Porque nós encontraremos aqui uma relação muito interessante entre significante, gozo, não qualquer gozo, como que ele nomeia fálico, e de como esse princípio vai trazer essa estrutura mínima de nó que ele nomeia em relação ao nó borromiano. Muito rápido. Acho que agora a gente pode ir um pouco mais devagar. Mas, em certa medida, a pergunta dele é essa. Como que isso se enoda, como 3 registros, e qual que é a posição do sentido nessa amarração? E em vários momentos ele usa esse conceito que ele está apresentando aqui de sentido como sendo algo que permitiria essa amarração nesse momento importante, né, de que 1 faz 3. Então, recuperando, né, o propósito, acho que talvez seja necessário para que a gente também não se perca ao longo desse novo momento do grupo.
que a nossa ideia é explorar essas relações que tem com todo o escopo estrutural e o quanto que a teoria do nó morrowiano produz conversas, críticas, diálogos, abandonos, aproximações, relações com esse escopo, né? Então, me chamam muito a atenção alguns pontos, e aí, se vocês encontrarem outros, vocês me avisam, né? Nessa primeira sessão, na da greve, como sempre, o Lacan usa desse elemento cultural, desse caldo que está acontecendo, para lançar questões a respeito do que seria o impacto na psicanálise e como que a psicanálise poderia pensar isso. Ele fala sobre a greve, ele fala sobre essa noção de sintoma como um pertencente ao real. Então ele aproxima a ideia, né, da greve como uma expressão sintomática, ele cutuca as pessoas em relação a essa festividade que a greve poderia causar. Ele me parece aqui um pouco irônico, e ele recupera, inclusive logo de partida, que tem algo do discurso analítico que poderia fazer com que isso poderia ser questionado, né? Ele faz até uma crítica a ele mesmo, do como que os seminários ocupam ele mais tempo do que ele gostaria, como ele não cuidar da escola que ele havia organizado. Ele retoma a estranheza de como que é que alguém poderia tornar-se analista, e fala do passe, inclusive, como sendo essa contribuição que um psicanalista poderia dar em relação ao tornar-se analista. Estou sendo meio rápido, porque entendo que esse aqui não é exatamente o nosso foco, mas ele abre o seminário 22 pontuando essas questões entremeadas, esses pontos entremeados com uma referência a uma fala que ele faz em Roma, em Nice, desculpa, chamada O Fenômeno Lacaniano. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler esse texto. Na verdade uma fala muito curiosa, que pelo menos na edição que a gente tem, que eu tive acesso, dá-se a impressão de que o Lacan vai produzindo algumas falas bem curtas sobre alguns termos, né? Efeito, número, gadget, aparelho, ciência, o Freud, dizer, nó, né? Ele tem aqui uma fala sobre o nó, que é muito simplista, inclusive, mas o que ele fica questionando aqui nesse primeiro momento é essa ideia de uma certa massa que teria seguido ele, produzindo um fenômeno lacaniano, né? Ele termina esse primeiro momento, que praticamente não traz o nó, é uma fala bem errática, né? Meio variando por alguma série de temas, mas ele termina, né, esse encontro falando exatamente a respeito de uma certa ética que o discurso analítico traria, né, e que tem essa ideia de que os ingênuos, né, os não tolos, ou melhor, os não tolos, eles não jogariam com as regras do discurso e, portanto, eles errariam, né? E ele diz que isso tem a ver com aquilo que ele falou ao longo de todo o ano passado, o seminário 21. E ele encerra, fala, bom, não tenho mais nada para falar aqui, se estamos em greve, e aí ele encerra, e aí na semana seguinte, 2 semanas depois ele retorna, e aí ele já retorna com pontos que me parecem bem importantes na nossa proposta. Então, na aula do dia 10 de dezembro, eu já achei muito interessante a brincadeira que ele faz ao nomear o
trabalho que ele vai fazer ao longo do ano. Vocês perceberam a brincadeira do... provavelmente é isso, né? Ele diz que eu poderia falar heresia, mas eu vou falar sei lá como se fala isso em francês, mas provavelmente a pausa ou essa escansão produz a referência à letra. E quando se fala as três letras juntas, você pode ter, né, essa sonoridade para heresia. Ele deixa isso aqui subentendido, ele abre assim e ele já diz, né, logo de partida, que a referência aos mais avisados é que ele vai discutir o real, o simbólico e o imaginário. No parágrafo seguinte, ele insiste que tem algo do sentido que vai permitir a observação em relação a três sentidos, para se perguntar o que é suficiente para que três façam três e que eles sejam diferentes, né? Então ele está pensando aqui num certo princípio da diferença implícita entre eles, né? Entre essas três retas, substâncias. Como que a gente vai nomear isso? O que são esses três registros? Né? Acho uma passagem muito interessante também, quando ele diz a respeito, né, para procurar definir essas três dimensões, ele fala assim, página 23. Daí a noção de medida comum, que é difícil compreender a não ser definindo a unidade como função de medida. São tantas, 1, 2, 3, né? Então, eu vou... talvez ali, né? Já apontado como que tem algo de que tem aqui uma certa medida para pensar a diferença, e ele coloca a ideia de número. Isso não é pouca coisa. Primeiro, porque ele poderia, por exemplo, ter usado o conceito de significante para falar daquele que marca a diferença. Por definição, se você pega a definição, né, lacaniana mais comum, seria um significante que representa o sujeito para outro significante, mas ele também usa uma dimensão que os linguistas insistem algumas vezes, inclusive isso aparece no finalzinho da aula, se eu não me engano, dessa dimensão assemântica do significante, que ele seria pura diferença, inclusive numa negatividade, né? O significante não ser o que os outros são. Mas ele usa como medida de diferença para pensar o que diferenciariam os três registros, os números, né? 1, 2, 3.
Na sequência, ele puxa o Freud, já iniciando a crítica à segunda tópica. Isso a gente já tinha encontrado, né, na última aula do seminário 21, do como ele critica, né, dizendo que a segunda tópica é uma tópica meio capenga e que ali nós teríamos alguns problemas, e um deles, inclusive, seria aquela imagem ou superfície que o Freud faz com o saco de corpo na conferência 23. Eu estou indo muito rápido, vocês estão me acompanhando? Bom, não vou me lembrar agora, mas ela ficou conhecida aqui na editora Imago como sendo a conferência da dissecção da personalidade. Qual que é o ponto que interessa para ele? A dimensão que parte de Freud sobre o conceito de outro, que na segunda tópica está nessa separação entre interior e exterior, e o como que nós temos aqui um primeiro índice de unidade que advém de fora. Qual é esse índice? Eu. Ele começa assim. Mas o que ele está insistindo é essa geometria do saco. Né? Depois lá na frente ele usa saco de corpo. O que é bem esperto, né, em termos de método, para poder fazer esse contraponto com essa imagem que o Freud usa, com essa expressão que ele traz como novo-romeano, para poder fazer a pergunta ali mais para frente, né? De que se trata esse nó? Seria tal qual Freud a ideia de um modelo? O novo-romeano seria um modelo, e um modelo de quê? Né? Nas páginas seguintes, e não sem sentido, ele vai fazer um aprofundamento sobre o imaginário. Ele aproxima aqui o imaginário a um registro que produziria em todo ser humano uma certa condição de debilidade, como se o ser falante tivesse condenado à condição de debilidade por conta da noção do imaginário. E ele faz aqui, ele recupera uma definição muito clássica dele, né? Então, o imaginário, a referência ao corpo, ao reflexo e o campo da representação, puxando ainda a crítica a Freud. Porém, e talvez aqui a gente encontre
alguns indícios do que se discute de uma mudança de conceito do imaginário em Lacan para uma ideia de substância ou consistência. Acho que essa passagem ela não é tão simples para a gente, né? O que significa aproximar essa dimensão imaginária de consistência quando na mesma sequência ele aproxima um outro termo, puxando aqui uma espécie de aresta, que é o da existência. No final da página 26, me chamou a atenção uma frase, eu não sei se para vocês ela ficou também. Frase na qual o Lacan afirma de uma maneira com que o simbólico se escreve. Isso ficou para vocês? Veja, não é pouca coisa. Então, é uma referência lá no início da página ao imaginário que tem esse conjunto que ele coloca. Na sequência, ele fala de uma certa exterioridade que aparece e ele diz de como que o simbólico se escreve. Então, nós temos aqui dois registros aparecendo como sendo aí um momento importante em relação ao que ele quer apresentar dos três registros, né? Então, na página 27, ele inclusive chega a afirmar: é nesse efeito de escrita do simbólico que se encontra o efeito de sentido, em outras palavras, de imbecilidade, aquele de que atestam até hoje todos os sistemas ditos da natureza, né? Então, como essa dimensão simbólica e a dimensão da imbecilidade, elas têm alguma relação. Ainda nessa sequência desse ponto do efeito de escrita do simbólico, o efeito de sentido da imbecilidade, ele aproxima um conceito, ele traz um conceito que é o conceito de linguagem. Vocês fizeram um certo asterisco toda vez que apareceu a linguagem? Vocês viram como que ele foi apresentando? Eu achei muito curioso do como que era muito semelhante a outros momentos da obra dele. Mas eu vou pegar aqui. Então, eu vou avançar um pouco, porque ele diz na página 30, e aqui eu entendo que ele já começa a fazer uma amarração com o tema que nos importa. Ele diz assim, fechando agora esse parêntese, qual é esse parêntese? É toda a referência ao tal fenômeno lacaniano. E aí ele vai, fala do analista, fala do discurso do analista, fala do passe, ele retoma tudo isso, mas aí ele então fecha esse parênteses e ele diz: quero abordar aquilo em que hoje tenho de avançar, a saber, que só encontrei
para dizer a palavra, uma única maneira de dar uma medida comum a esses três termos, real, simbólico e imaginário, é atando-os com esse nó bobo borromeano. Qual página você está? Na 30. Isso. Logo abaixo, quando ele levanta os dois pontos a respeito do analista. São dois pontos que estão em negritos, bem no canto superior da página. E aí embaixo, no segundo parágrafo, ele faz essa afirmação bem clara, né? À medida que ele, o modo como ele encontra em uma palavra essa medida comum aos três termos é atar ao nó borromeano. Então, real, simbólico e imaginário passam a poder ser colocados em uma medida comum como nó. Ele faz uma brincadeira, né, com o nó bo. Não é a primeira vez que a gente vai encontrar essa expressão dele, nó bo, nó borromeano, nó bobo. E bobo, em português, remete não só a essa própria dimensão que a gente está vendo aqui, né, da debilidade, da imbecilidade, mas em francês é mais interessante. Porque, bom, o jeito de falar bo remete a belo, que tem aí uma certa dimensão trágica. Isso é uma nota de rodapé que o tradutor colocou pra gente. Também, quando se repete bo, 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 isso pode trazer belo, bem e bom, que são princípios, né, de uma certa dimensão ética. Mas também, em francês, o bobo remete a uma espécie de machucado causado por um dano, uma confusão e uma briga, né? O que me chama a atenção. Você achou, Felipe? Sim. Mas ele continua. Ele diz assim: em outras palavras, é preciso interessar-se ao desenho ali no quadro, e não sem dificuldade, como puderam ver, por ter me equivocado várias vezes com as cores. Ele procura distinguir as três retas por cor, né? Então, a real é azul, a simbólica é branca e a imaginária é vermelha. Pois é mesmo aí que nós encontraremos sempre a pergunta: o que distingue aquilo que cada um consiste? Dessas coisas que numa época designei como círculos de barbante, o que distingue cada um dos outros? Olha só, absolutamente nada, senão o sentido. O que é muito interessante, né, em termos de uma pergunta que a gente coloca aqui teoricamente, né? Parece que a posição do sentido, ela então produz uma certa diferença que permite a distinção entre os três. Na página 31, ele começa numa certa retomada das propriedades do nó, né? Então, o nó borromeano, gostaria de me deter um instante. O nó borromeano consiste estritamente em que 3 é o mínimo. Agora a gente começa a ter um pouquinho de indício de hipótese nessa ideia que o Lacan está trazendo, então, o mínimo, nó 3, e a pergunta, o máximo. Isso é bem expressão matemática, né? De cálculo, inclusive, dos cálculos das derivadas, de qual é o limite. Inclusive, isso é estudo, né, de superfície na matemática. O
cálculo, a disciplina de cálculo é para poder pensar as superfícies irregulares, não, né, como a do quadrado, do triângulo. Acho que ele tem uma inspiração matemática, a gente já deve ter percebido isso. E aí, na sequência, ele afirma e, inclusive, traz aqui, ó, Felipe, de novo o termo que traz um problema pra gente, né? Porque no seminário passado, ele insistia do como, no inconsciente, a gente não fazia série. A ideia de uma cadeia inconsciente, ela seria um certo princípio questionável, né? Mas ele afirma aqui, ó, se você fizer uma cadeia com o que essa palavra tem de sentido comum, se você desatar 2 elos da cadeia, os outros anéis permanecem atados. Que é aquela ideia da diferença, né, do nó olímpico para o nó borromeano. Isso está fresco? Então, o nó olímpico, se você desata esse, corta esse, ou corta esse, se você corta esse, esses dois permanecem juntos, né? E se você corta esse, esses dois permanecem juntos. Esse não é um princípio do nó borromeano. O nó borromeano são 2, 3 enodados de uma forma que eles são independentes, mas eles permanecem unidos por um certo jeito de amarração. Corta um, soltam-se todos. Então, aqueles que estão assustados, né? Então, a definição do nó borromeano, eu estou na página 32. Inicia-se em 3, a saber que se um dos 3 você rompe um dos anéis, todos os 3 são liberados, ou seja, os outros 2 anéis são liberados entre si, né? O notável nisso, que é um fato de consistência, é que, a partir daí, de 3 anéis, você pode colocar um número indefinido. Será sempre verdadeiro que se você rompe um dentre todos os anéis atados, tantos quantos sejam eles, todos os anéis estarão soltos, né? E aí ele, inclusive, demonstra o como que seria possível essa amarração, que seria o como você ir dobrando os anéis e eles se enlaçando por dobras, né? A ponto de que o laço entre um anel e outro consistir em uma certa dobradura. Na página 34, eu entendo que ele faz uma retomada e síntese do que a gente estudou ao longo do seminário 21 inteiro. Então, talvez valha a pena a gente ler, só para a gente não esquecer. E aí depois eu vou seguindo, tá? Qual página? 35? 34. 34. Eu tô indo muito rápido. Pouco. Eu tenho uma impressão que nessas primeiras páginas ele está fazendo uma espécie de recapitulação do que foi no seminário 21, sabe? Tanto que essas propriedades do nó, solta um, soltam todos, meio que já tinha ficado claro para ele. É como se ele estivesse aqui refinando princípios mais elementares da questão do nó. Como que eu distingo um nó do outro? O que é uma boa pergunta, né? Se a gente pensa em 3 retas, por que uma reta seria imaginária e a outra simbólica? Existe uma propriedade nela que faria com que uma diferenciasse da outra? Ele está se perguntando isso. Qual que é a extensão que eu consigo delimitar para que uma continue sendo imaginária e a outra vá ser simbólica? Eu não sei se vocês já tinham parado para pensar, mas a gente diz com muita facilidade
E aqui ele fala, foi muito difícil para mim definir o que é o simbólico. Mas a gente diz como se fosse a coisa mais simples, né? Ah, o registro simbólico. O que é isso? Né? Se a gente pensa que a palavra compõe os 3 registros, ele diz isso aqui em algum momento no seminário, como que a gente sabe? Né? O que faz? A minha concepção de simbólico, se for diferente da do Felipe, eu escutando alguém, eu vou falar, mas isso é um princípio simbólico. Por quê? Não, mas é por conta disso, por conta de quais elementos, quais os argumentos, né? Então a impressão que eu tenho é que nessas primeiras aulas ele está procurando fazer essas delimitações, tá? Então fica um pouco meio vago mesmo, né? Mais vago do que ele costuma ser. Por exemplo, página 34, ele retoma esse princípio que a gente já falou. Rompendo simplesmente o círculo que aqui impede o terceiro de se liberar, o laço dobrado vai deslizar daquilo e que, quão indefinido seja o número de círculos dobrados, você vê um mecanismo muito sensível, imediatamente imaginável, pelos quais todos os anéis se liberam, seja qual for o número, né? Então, nós temos um princípio de 3, um mínimo, um máximo que ele está se perguntando. Essa propriedade é por si só o que homogeneiza tudo o que há de número a partir de 3. Então vocês vejam, o que ele está chamando de homogeneização, e eu fiquei tentando brincar na minha cabeça o que é isso que ele está querendo dizer, e aí eu não sei se ajuda, mas eu vou dividir com vocês, vocês me ajudam a pensar. Mas, por exemplo, eu fiquei pensando assim, eu vou fazer um pouco a expressão do que a gente chegou no último seminário, do como que um significante inconsciente, vou colocar S1, por definição é ele vai se enlaçar com um S2. Sei lá, vamos brincar de imaginarizar. Fruta. Aí esse significante é 3. E aí aqui a gente vai ter um princípio metafórico, certo? Maçã. 4. Banana. 5. Qual que é o limite dessa extensão? Mas, em termos metafóricos, a ideia não é que se um substitui o outro e você tem um efeito de sentido, você tem uma certa homogeneização, né? Quase como se eu pudesse dizer um pelo outro, eu tenho uma diferença de valor, porém, eu tenho um efeito de que, né, você não produz ali de fruta para automóveis, né? Eu fiquei pensando um pouco o que seria essa ideia do princípio de homogeneização, né? Sei lá, a gente poderia pensar outra expressão. Tem algo que homogeneiza os números naturais e tem algo que homogeneiza os números irracionais, mas tem uma diferença entre eles, né? O que significa que na sequência dos números inteiros, 1 e 2 são destacados. Algo começa em 3, que inclui todos os números, tão longe podem ser contados, e é bem naquilo que eu quis pôr o foco no meu seminário, notadamente do ano passado. Então, era esse o ponto que ele tinha. Tá? Qual que é a extensão que decorre de que quando 3, né, de que quando 1 faz 3 e que esse 2 tem no meio. 1 e 2 especiais, o 3 como um índice marcado ali do começo, né? Ele complica aqui um pouco a coisa pra gente na sequência, porque ele faz uma aproximação que não sei se vocês acharam tão simples. Então, nós estávamos falando dos 3 registros, ele fala do nó e do enlaçamento dos 3 aros, e aí na sequência ele fala que eles são toro. Sabem o que é isso? Aquela figura
figura topológica que ele usa muito no seminário 9 da identificação, né? Que é aquela expressão imaginária da câmera de um pneu, e que ela tem uma propriedade muito interessante, que é as voltas. Se a gente fosse operacionalizar matematicamente e substituindo um número pelo outro, né? F de x alguma coisa, e a gente fosse desenhando uma reta em torno dessa superfície, completar uma volta inteira pelo toro, a gente marca 2 vacúolos, né? O vacúolo que seria aquilo que fica entre as voltas e, ao mesmo tempo, um centro interior, né? Marcando então 2 vazios, né? O interior da boia e o vacúolo do meio. Ele não explica isso aqui, né? Isso está desenvolvido em outros momentos. Ele faz essa referência. A gente talvez tenha que pensar, né? Como que a gente vai poder utilizar isso daqui para frente. No final da página 34 ele pergunta, né? Vocês estão acompanhando? Você imagina esse pessoal lá? Eu fico só imaginando como que seria assistir a isso. Bom, por exemplo, na página 35, ele diz assim: a saber que você pode fazer com esses laços tantas voltas quanto quiserem para atar juntos 2 toros, né? Que foi o que eu falei, as voltas para criar a imagem do touro. Que não há limite pensável para tal arranjo e, consequentemente, apenas nessa dimensão é possível atar juntos um ao outro tantas maneiras quanto forem possíveis sonhar na ocasião. A saber, que você pode até achar outras, mas será sempre verdade que o nó borromeano, qualquer que seja ele, tem como limite mínimo número 3, que é sempre de 3 que o nó borromeano leva à marca. E que dessa forma você precisará imediatamente fazer a pergunta: a que registro pertence o nó borromeano? Ao simbólico, ao imaginário ou ao real? Surpreendeu vocês quando ele disse que pertence ao imaginário? Para mim também. Depois ele diz disso, né? Ele fala na verdade outra coisa. Acho que pensando muito nisso, porque ele chama de imaginário. Fala que é do imaginário. E é muito curioso, né? Porque a gente acompanhou o seminário 21 inteiro ele dizendo: não, o nó tem a ver com o real, o nó serve para trazer o real. E aí na página 35, eu vou ler para vocês, ele afirma, ele fala: bom, admito hoje logo, o que na sequência me permitirei demonstrar isso. O nó borromeano, considerando que se suporta do número 3, é do registro do imaginário. É pelo fato de que o imaginário se enraiza das três dimensões do espaço, né? Se a gente pensa a matemática, né, da geometria, aqueles eixos, os 3 eixos. Mas aí na sequência ele inclusive faz outra afirmação importante, né? Adianto isso, que de forma alguma irá aliar-se a uma estética transcendental. É ao contrário, porque o nó borromeano pertence ao imaginário, ou seja, que ele suporta a tríade imaginário, simbólico e real. E aí eu fiquei pensando, inclusive, tudo bem que ele vai desdizer, mas se eu parasse a leitura aqui, né, isso produziria um engodo na interpretação. Não sei, desdizer, na verdade, talvez seja bem errado, assim, mas ele avança e fala da dimensão real, mas fiquei pensando qual o sentido, né, de ele frisar que é do registro imaginário. Né? E é interessante, né, Jonas, porque vendo o percurso, né, que você foi fazendo, né, e aí pensando nas questões do texto, eu acho que vai ficando um pouco mais claro, pelo menos para mim, o porquê, né, que esforço que ele está fazendo em torno do imaginário. Porque eu acho que aí começa de fato a heresia, né, porque
porque em alguma medida tinha algo de imaginário. Aí ele faz inúmeras brincadeiras nessa, acho que na outra, sobre como o imaginário era maximizado, digamos assim, para preencher algo da ordem do furo. Isso. Mas ele falava, mas tem um mínimo de imaginário para poder atar. Interessante que conforme você foi desenhando, né, pensando ali nos círculos de Euler, tem ali real e simbólico. Sujeito, digamos, real ali, ou medida, e simbólico, e no meio A. Mas um está sobre o outro. Eles não estão atados, eles não estão amarrados. E aí, de alguma forma, passando pelo meio desses dois furos que dá para fazer, virando eles, ele faz esse desenho, tentei construir isso, ali que dá consistência, vai imaginar, no mínimo. Então, interessante isso, né, por um lado. Por outro, ele vai falando desse, né, como você foi falando da escrita, assim, pensando no simbólico entre, né, ele fala do inteligente. Então, ele coloca da existência, da consistência e do buraco. Acho que aí os três, em alguma medida, ligados em que sempre outro, aquilo que a gente estava falando na última, ele sempre pensava em dois e o outro estava suposto. Aqui eu acho que ele de fato consegue colocar o imaginário no seu aspecto mínimo de consistência, que permite o buraco e uma existência. Porque quando você fala dos touros, também são dois, não? Sim. Então acho que não à toa, né? Que veio o touro, bom, ali ele estava pensando em dois. E acho que nesse sentido, acho que a heresia, né? Pensando na questão dos números, acho que nessa, bom, ele está falando na verdade, né? São sempre três, não é 1, 2, 3, né? Acho que aqui ele faz o passo que é o que ele fala do sucessor de piano, que é do infinito, que é o n mais 1. Isso. E que é interessante porque tem o zero que não tem sucessor nem antecessor. Isso. Então se conta 0, 1, 2. Esse é o 3. Isso. Acho que aí nessa medida ele consegue fazer essa amarração que no seminário anterior ele estava indo, voltando, amor, falando, né? E agora acho que ele consegue dar esse salto. E eu acho que é uma sustentação mesmo forte do aspecto mínimo necessário do imaginário. Por isso que pensei que ele está batendo nessa tecla para... E a debilidade nesse sentido, né? Ele fala debilidade pensando que aí o real que ele coloca, o real poderia ser definido como o impensável, não é o impossível. O impossível estaria fora, o impensável entra de alguma forma. Tá? Então compõe com a debilidade do imaginário entre linhas do simbólico, pensando por alto, assim. Acho que por esse percurso fica claro o porquê, pelo menos para mim, não sei se... Não, eu tive uma certa sensação, conforme eu lia, uma coisa muito estranha, que acho que o seminário 21 foi tão árduo, e quando eu li eu falava, nossa, estou acompanhando o que ele está propondo, parece que agora ele está conseguindo ter mais clareza nessas relações, inclusive do como parece de como que um furo, ele vai ganhando, né, dimensões a depender dos três registros, né? É isso, o eu entra naquilo que é furo e, portanto, uma debilidade imaginária naquilo que existe. Então é como se é por isso que os três estão sempre juntos, né? Porque não são entidades diferentes. Então, a partir de agora, a gente não precisa mais do imaginário, a gente tem que abandonar o imaginário, que acho que é um pouco do que ele também ouvia, né? Não só de maximizar, mas joga fora o imaginário. Ele fala, não tem como, né? Não tem como, senão você não tem, inclusive, isso de atar os três, né? Acho que o Felipe, nesse ponto, de novo, ele nos ajuda porque essa reflexão dele faz um ponto de apoio de acompanhar essas marcas desse texto. Então, eu achei muito interessante também, e aí aqui já retomando o que eu falei sobre aquela ideia do ponto das três retas, do como a ideia do círculo, ou daquilo que seria o aro, ele ganha estatuto de reta. Por quê? Na temática, ele recupera isso, uma reta
no horizonte, ela encontra o seu ponto no infinito, né? Lembra desse princípio, né? Os dois, uma reta, ela se encontra no infinito. E aí você veja como que temos um problema sobre limite. E aí, três retas podem ser a expressão do nó, que no horizonte se encontram como limite. Você consegue criar uma certa superfície não euclidiana, e ainda assim difícil pra gente, mas é quase como se elas se distinguissem, mas estão ali no mesmo plano. No mesmo não, na mesma superfície, né? É difícil imaginarizar isso. Mas, foi bem, ele fala disso na página 38, ele faz aqui algumas perguntas, né? Ele diz assim: não haveria na definição que a geometria euclidiana dá do ponto como sendo intersecção de duas retas, algo iria me permitir dizer algo errado? Ou seja, o que impede duas retas deslizarem uma na outra? Somente pode permitir definir como tal um ponto que se apresenta dessa forma. E aí ele expressa, teoricamente, né? Imagine que ele ia ter feito isso na lousa, né? Então a gente teria aqui pelo menos 3 pontos, mais esse vacúolo aqui no meio. E aí eu fiquei imaginando como seria essas retas se expandindo e chegando num mínimo que manteria as 3 como 3, né? E esse furo no meio. Tem um nome para isso, né? Que é Triskel, foi atrás desse ponto. E aí falam, até agora preciso recuperar a referência, que essa é uma ousadia, digamos, do Lacan de redefinir a noção de ponto, porque aí não é intersecção entre duas retas, que assim, elas não estão juntas, estão descoladas e vai até o infinito. E aí isso coloca a questão do limite da metáfora, qual que é o ponto de base, enfim, a significação, mas como sair desse campo. E aqui o ponto é um vazio, é um furo. É o furo. O ponto é o furo, mas precisa de 3. Ali está amarrado mesmo. Até ele brinca na corda, se puxar, ali está amarrado, ali tem um ponto. Mas no centro está o furo. Isso é realmente muito novo, né? É muito novo. Inclusive nessa parte que ele diz, né? São 3 linhas retas, são 3 retas consistentes, temos um ponto central, mas que a gente precisa preservar essa essência do nó, dizendo que a dimensão que seja 0, que não se dimensione, né? E isso cumpre ali alguns requisitos: objeto A, essa dimensão de causa do desejo e não de resposta ao desejo. Ele não diz isso aqui, né? Pelo menos não nesse momento, mas na sequência ele vai dar aqui algumas insinuações, né? Por exemplo, na página 40, é uma síntese disso. Eu acho que tem aqui uma coisa que vale a pena a gente se atentar, que ele diz assim, ó: bom, quero dizer que com 3 superfícies você obtém o efeito dito de ponto. Que é isso que o Felipe, né, estava demonstrando pra gente. Eu vou apagar porque acho que aqui agora já dá. Mesmo porque daqui a pouco a gente vai entrar com Freud de novo e inibição sintoma e angústia. Então, lembrando que ele põe a vermelha aqui, na imagem que está no livro. A azul, que é o real. E a branca, que é a simbólica. Então, ele está fazendo referência a essa noção, né, de ponto. De maneira tão válida quanto aquela figurada aí com, digamos, 3 cordas. Que, por outro lado, você pode tornar sensível que essas retas aqui, essas cordas, você poderia obtê-las de livre folga. Ou seja, em 3 superfícies que não fossem travadas.
Se você partisse da cadeia, não tal como é constituída no nó borromiano, mas dessa cadeia de 2 a 2, cujo fantasma eu evoquei há pouco de passagem, que ao desatar laços amarrados 2 a 2, o que você obtém são 3 retas livres uma sobre a outra. Isso é, não ficando travadas, não definindo o ponto quanto tal. Ele está fazendo referência ao nó olímpico e... Bom, o que quero anunciar antes de deixá-los é isso. Está claro aqui, pelo fato de poder ver que, com 2 retas infinitas, podemos, amarrando um único círculo de barbante, manter a propriedade do nó borromiano com a única condição que as 2 retas só pudessem, entre esse nó e o infinito, recortarem-se de uma única maneira, a saber, que para pegar a reta R é preciso puxá-la, se posso dizer, para frente, enquanto a reta S da figura abaixo só pode ser puxada para trás, de tal forma que não possam ser levadas a se amarrarem de 2 a 2. O que, de qualquer forma, exclui a figura central, que já tendo feito como que um dos laços, um dos círculos, ou seja, o círculo branco sobre o círculo vermelho, define, por esse único fato, seja qual for a sua sorte ulterior, a posição estrita da linha reta infinita azul que deve passar sobre o que está por baixo e sobre o que está por cima para expressar de modo simples, com essa condição, o nó borromiano funciona. E aí ele nomeia as 3 dimensões, situando o azul, o simbólico e o imaginário, tá? Às vezes eu sou meio metódico, né? Mas eu vai e volta, então às vezes eu me perco um tanto por isso, mas enfim. Ele diz agora o seguinte, ele puxa... Então vocês vejam, que era o que o Felipe estava dizendo. Nós temos a reta do simbólico, a do real, e aí na sequência ele diz assim, permito dizer que se situam de um aplainamento, em outras palavras, de uma redução do imaginário, pois está claro que o imaginário tende sempre a se reduzir com um aplainamento, que é nisso que se estabelece qualquer figuração. Sendo evidentemente que não seria por ter amassado 3 círculos de barbante que não estariam mais amarrados borromianamente no real, a saber com relação a isso, que qualquer um desamarrado libera os outros 2, a coisa sempre seria verdadeira. Como pode ser que seja necessário esse aplainamento para figurar uma topologia qualquer? Ele está abrindo aqui espaço porque eu entendo que é a própria função do imaginário. É muito provável, muito provavelmente uma questão paralela à dedabilidade, que qualifiquei de mental, porque está realizada no próprio corpo. E aí ele faz aqui uma coisa curiosa, ele diz assim, A minúsculo, escrevi aqui, ou seja, dentro do imaginário, mas também dentro do simbólico, inscrevo a função dita do sentido. Ele desenha isso assim. Eu acho isso muito interessante, né? Então, imaginário, simbólico, sentido.
fortemente, né? Bom, meu círculo real não ficou muito bom. Mas o A está aqui, né? Então, entre o simbólico, o imaginário, entre o simbólico, o imaginário, o A, e disso o sentido. O que eu acho que não é pouca coisa, né? Diga, Felipe. A parte mais clínica, isso que é uma maravilha, que clinicamente começa a mudar a forma de pensar a partir dessa apresentação. Não faz amarração com a última aula do Seminário 21, do como que tem um princípio de sentido que tem o seu real, né? E eu fico imaginando o como é agora a gente pensar um certo conceito de sentido que inclui o real. Ele já tinha provocado isso a gente lá no encontro passado, mas ao mesmo tempo isso não significa que o sentido não importa, porque a tendência que a gente tem a ler é essa, né? Então agora não se trata mais do sentido, mas é uma pergunta. Mas entendo que ele não resolve esse ponto aqui, ele só está apresentando um problema. E não só isso, como ele afirma, ele traz aqui um outro ponto. Temos o gozo. E ele inclusive afirma dois gozo. Ixi, eu escrevi errado, né? Aqui é o real. Então, simbólico, imaginário, real. O A no centro, nesse ponto sem consistência, o sentido advindo do simbólico imaginário, e entre o real e o simbólico, o que ele nomeia como gozo fálico. O que também é uma expressão, uma forma de escrever interessante, né? Do como a dimensão real, como ele já havia dito, só se simboliza como fálico. Dessa dimensão que ele já havia trabalhado, né, no seminário anterior. E entre o imaginário e o real, o que ele chama de gozo outro. Aqui, pelo menos. Em um outro momento, ele também chama de gozo mulher. Aqui. Para ele poder falar do que ocorre com o gozo, ele puxa o Freud, na sequência com o Inibição, Sintoma e Angústia, que está na página 43. Que eu acho que é uma das partes mais difíceis da aula, né? Do como que ele vai cruzando um ponto com o outro e insistindo na importância da inibição. Tá? E a inibição, ela estaria nessa invasão. A inibição, ela entraria aí nessa espécie de intrusão do imaginário sobre o simbólico. Ele usa como um princípio freudiano, né? De que tem aí uma questão do corpo na inibição, de que ela tem uma função e que ela é uma certa... ela tem aí que me pareceu uma figura de furo do simbólico, né? Deixa eu pegar aqui, porque ele usa um verbo que é um verbo que pra gente não é muito comum. Ele fala assim, ó, vou ler. Um ponto que sugiro desde já é, voltando para Freud,
que enunciou algo de triádico, inibição, sintoma e angústia. Eu diria que a inibição, como o próprio Freud articula, é sempre questão de corpo, ou seja, de função. O Freud dizia que a inibição seria uma inibição da função do eu. Mas, enfim, Lacan insiste corpo e função. E para indicá-lo nesse esquema, eu diria que a inibição é aquilo que, de certa forma, para de imiscuir-se. E aí eu achei interessante esse verbo, né? E aí eu fui procurar. Imiscuir-se, ele tem aqui dois princípios, né, de definição. Um é envolver, intrometer, né, algo que não diz respeito a e entra. Mas também tem algo de uma sensação de mistura e de ligação. Né? Mas o que é interessante, que é o que ele diz, né? Então a inibição é aquilo que, de certa forma, para de se envolver, né? Tem uma interrupção, se posso dizer, numa figura que é de furo do simbólico. E aí ele entra, né, como sempre, em toda uma várzea do... Será que a gente encontra isso como função do neuroeixo? Será que isso de fato é, como Freud dizia, um princípio do organismo biológico? E aí ele faz aqui algumas perguntas, mas o que me interessa tá numa pergunta que eu achei muito capciosa, que é assim, na página 44, ele fala: como pode ser concebível que o ser, suposto não ter linguagem, se encontre conjuntando no termo inibição algo da mesma ordem que aquilo que tocamos aqui, no nível da exterioridade do sentido, que aquilo que entendemos aqui como pertencente ao que, em suma, encontra-se fora do corpo, a saber, essa superfície, para topologizá-la da maneira que comentei, que é seguramente apenas em duas dimensões, que aquilo que se figura como a inibição pode ter relação com o que é efeito de parada que resulta de sua intrusão no campo do simbólico. A partir daí, e não somente a partir, é deveras impressionante ver que a angústia, pelo fato de ser algo que parte do real, é deveras sensível ver que é essa angústia que vai dar sentido à natureza do gozo que se produz aqui, gozo fálico, do recorte posto na superfície, do recorte euleriano, do real e do simbólico. Então, a angústia seria a invasão, né, do real no simbólico. Não vou saber desenhar, então eu vou pular. Mas que ela tem aí um princípio, né, de produção, como ele diz. E aí eu acho que a gente, né, interrompe algo. Ele interrompe, aí ele fala do sintoma, ele retoma para do sintoma real, mas acho que na aula seguinte ele retorna a esse mesmo lugar, na sequência do dia 17 de dezembro, porque na minha interpretação a pergunta que ele vai fazer então é isso, né? Se nós temos uma certa intrusão no simbólico do imaginário, o princípio da inibição seria um princípio importante, e a angústia como causa do gozo fálico, ele está interessado em qual registro? Não só no real. Ele está interessado nesse registro simbólico. A inibição que avança, a angústia que causa. Eu vou sustentar minha argumentação. Ele começa... Causa, ele vai dar sentido à natureza do gozo que se produz. A angústia vai dar o sentido da natureza do gozo
não sei se causa, porque essa parte A angústia vai dar sentido à natureza do gozo que se produz aqui. Eu pensei nesse sentido. E a natureza do gozo, pensando que a definição eu achei mais interessante, mais clara. Essa aqui eu tive mais dúvida do sentido da natureza do gozo que produz, então, do gozo fálico. Então, a natureza do gozo fálico é que ela é fora do corpo. Então, é isso que dá o sentido. O fato da angústia existir, que é do corpo. Então, é isso que dá o sentido à natureza do gozo fálico, porque está fora, né? A angústia ali se dá no imaginário, que o ciclo não toca, está fora. O gozo fálico ali ele existe, a ponto de existência daquilo que se dá no imaginário. O gozo fálico? Está fora. O gozo fálico é aqui. Então, está fora do imaginário. Do imaginário. Isso. Está fora. Isso. Então, existe o imaginário. Sim. E aí, existindo dá consistência. Então, mas aí a natureza, então, essa é a dúvida do sentido que a angústia dá. A natureza do gozo fálico é que é o gozo fora do corpo. Porque a angústia se dá no corpo. Então, tem sentido? Parece que tem a ver com o simbólico, né? Porque o real e o simbólico. É real e simbólico. Nesse livrinho aqui, né? Porque eu acabei ficando com essa edição, né? Diferente. O Felipe vai me ajudar a adquirir essa de vocês. Tem o desenho disso que você tá falando. Dá uma olhada, você falou que não conseguiu desenhar. Ah, então, aqui também tem. Tem algumas aulas à frente. Ah, tá. Não, tem. Porque aqui no desenho aí dá essa, fica bem, pelo menos você falando e vendo, eu não sei, imaginar, a imagem, né? Fez sentido aqui, né? Porque a angústia, ela tá... Aqui, ó, a angústia tá... Ó, para nós, tá na página 107. E quando fala de direção, não sei, mas para mim remete a uma relação, não uma relação, mas uma ligação, como se liga um registro no outro, como se fosse a direção ou o sentido. Você diz dessa frase que a gente está discutindo? Bom, porque vai dar seu sentido, a natureza do outro que se produz. Ó, essa angústia que vai dar sentido à natureza do gozo que se produz aqui, gozo fálico. Né? Parte do Por que eu pensei em causa? É que eu acho que talvez a ideia de sentido seja mais de orientação. Mas sim, eu concordo com você. Eu acho que como que a gente vai colocar isso, né? A ideia de produção, a ideia de causa, né? Talvez seja, a gente precisa ser rigoroso aqui, né? Ele não cita, eu pensei nessa hora, do movimento da orientação levógeno-estrógeno, que vai aparecendo nessa entrada do imaginário no simbólico. Então ele para de se misturar, deixa de estar travado e invade um furo que é o simbólico. Então preenche de sentido. E o efeito no corpo do indivíduo. Então corpo, imaginário, sentido, repleto sentido, sentido sem furo. É isso que é uma pessoa inibida, está ali, certo de muitas coisas, e não tem furo, isso causa inibição, interessante. Então para de se misturar. O travamento seria pelo real, que justamente é interessante, que o que está fora do sentido é o real é o que está fora do sentido. É a salvação. É a salvação. É a salvação. É o ponto de travamento nesse sentido. É. Então,
Então, aí estou pensando justamente, eu acho que nessa lógica, né, do gozo, do sentido da natureza do gozo fálico e angústia. Eu não preciso dar esse rigor do sentido da natureza. Porque sentido da natureza é só o fato de não ser do corpo, essa natureza do gozo fálico. Sentido toda essa orientação, levógio, ou simplesmente é um modo de apreensão. Como que eu tinha entendido, né? De que tem aí uma relação, eu entendi assim, por isso que eu acho que eu usei causa. Uma relação entre angústia e gozo fálico, né? Por exemplo, se a gente pega aquelas imagens que ele vai usando no seminário 6, de que tem algo da angústia e do desejo, como fala a resposta ao desejo, quanto menos a dimensão do desejo, quanto mais o fálico, mais angústia, no sentido de que está resolvido, né? O ponto do desejo. Então eu tinha ido por um pouco nessa linha, mas acho super importante essa ponderação, né? De que tem algo da angústia que produz o sentido, algo que, como que é? Nossa, perdi a página. A frase está dizendo que a angústia parte do real. Isso. Essa angústia parte do real, é deveras sensível ver que essa angústia que vai dar sentido à natureza do gozo que se produz aqui, gozo fálico, né? Então você imagina, se a angústia é algo que parte do real, né? Se a gente pensa sentido nesse lugar da orientação, né? Como se fosse uma onda que vem, né? Você aumenta o espaço do gozo outro. Você aumenta o espaço do gozo outro, angústia, porque a angústia está entrando, o real entrando no imaginário, ele está preenchendo com um gozo outro. Isso. Aí é angústia. Está pensando aqui no sombreamento, né? Está entrando, o espaço do gozo outro aumenta e vai diminuindo o espaço, vai travando, diminuindo ali o furo do gozo fálico. Isso. Como se não tivesse gozo. Ali onde tem o gozo do corpo, da angústia, não tem algo da ordem fálica. Isso, né? Mas esse é um ponto muito interessante, né? Porque se a gente pega lá Freud, a ideia do como que a angústia, ela seria assim a coisa mais problemática para o aparelho psíquico, a simbolização da angústia viria como a castração, né? Né? A castração seria o que é possível em termos de simbolização da angústia. Então o problema já não era mais a castração, mas a angústia. Faz de uma certa forma, né? Acompanhar um pouco esse raciocínio de que, bom, tem algo que parte do real da angústia, que ela, né, nessa orientação, em termos simbólico, o que poderia ser como marcado é o gozo fálico. Mas é uma interpretação muito apressada, eu acho, minha, de resolver essa frase. Mas, de qualquer forma, como a gente não vai conseguir terminar a aula hoje, né, a 2, eu sustento essa pergunta, e aí eu acho que seria muito legal para a gente ainda pegar esse ponto. Então vamos guardar essa da angústia para o gozo fálico, real e simbólico, né? Parece que tem alguma coisa aqui que importa da invasão do real no simbólico e que tem algo que importa dessa invasão do imaginário no simbólico, pela inibição. E aí na aula seguinte, o começo da aula, ele não fala muito nada novo, né? Eu só acho muito interessante no como que ele reduz, né, a forma mínima do nó, produzindo 2 círculos e uma reta que passa pelo furo, né, do como que dá pra gente até criar ali, né, como que o real amarra os 3, ele já tinha dito isso antes. Quer dizer,
E aí eu vou pular as partes que a gente já viu pra gente não se repetir, tá? Eu peço desculpas, eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo hoje. Tá, claro. Gente, então antes do Felipe sair, só lembrando que daqui 15 dias nós temos feriado de Corpus Christi, e nós não teremos encontro. Então a gente se vê daqui um mês, que seria literalmente o último encontro do semestre. Como que seria para vocês a gente fazer um último encontro em julho? Acho que é dia... Alguém tecnológico o suficiente para ver qual é a próxima data, por favor? Acho que é dia 30. A próxima é 19, feriado, e a seguinte seria dia 3 de julho. Isso, dia 3 de julho. Vamos manter o dia 3? E aí a gente fecha o semestre, e aí a gente pode seguir com... Acho que a gente pode interromper hoje, né? E aí a gente segue, então, no dia 3 de julho, com a aula 2, e a aula 3 e 4. Então a gente ficaria 2, 3 e 4. A gente sempre deixa o resto, né? A gente vai de 3 em 3 e deixa no 1 para trás. Olha só, que experiência mais borromeana. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigado, viu? E então nos vemos dia 3 de julho. Quem puder vir.